E aí, sabe aquela linha tênue que separa o sucesso do fracasso em qualquer negócio? Aquele momento exato em que uma empresa, ufa, para de perder dinheiro? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Esse é o famoso ponto de equilíbrio, uma ferramenta, olha, essencial na gestão financeira. Pensa só, todo negócio nasce com aquela pergunta que não quer calar, né? Tá, mas quando é que a gente realmente começa a ganhar dinheiro? A resposta para isso, acredite, tá num conceito só: o ponto de equilíbrio. Para a gente entender bem o que é esse tal de ponto de equilíbrio, vamos imaginar que ele é tipo um painel de controle, sabe? Com três visões diferentes. A gente vai ter a contábil, a econômica e a financeira. E cada uma delas dá uma resposta super importante sobre a saúde da empresa. Então vamos lá, começando pelo básico, né? O que é, afinal de contas, essa linha que divide o lucro do prejuízo? De forma bem direta, o ponto de equilíbrio, ou break-even point, como se diz lá fora, é aquele momento, quase mágico, em que a empresa vende o suficiente para que o lucro seja, olha só, zero. Exatamente zero. Nenhum centavo a mais, nenhum a menos. Traduzindo para a matemática, é bem simples. É quando a receita total se iguala aos custos totais. E só para lembrar, né, custos totais é a soma de tudo, os custos fixos mais os variáveis. O ponto-chave, então, é esse. O ponto de equilíbrio mostra o volume mínimo de vendas que a empresa precisa fazer só para cobrir todos os seus custos. Se vender mais que isso, lucro. Se vender menos, prejuízo. Simples, né? E é aqui que a coisa fica interessante e de verdade muito poderosa. Porque dependendo da pergunta que a gente quer responder, tipo, será que estou evitando o prejuízo? Ou esse negócio é um bom investimento mesmo? Ou ainda, eu consigo pagar as minhas contas? A gente vai usar uma visão diferente do ponto de equilíbrio para achar a resposta. Vamos para a nossa primeira parada nesse painel, a visão contábil, que é a mais tradicional, o ponto de partida. A pergunta aqui é bem direta. A empresa está, no mínimo, evitando ficar no vermelho? Esse é o ponto de equilíbrio contábil, ou PEC, como a gente chama. É o cálculo clássico, sabe? É aquele número que o contador olha e fala: ok, no papel, a gente não está perdendo dinheiro. Resumindo, essa visão responde àquela pergunta mais básica de todas: quanto a gente precisa vender para não terminar o mês com um resultado negativo lá no balanço? O objetivo aqui é só chegar no 0-0, empatar o jogo. Mas, convenhamos, ninguém abre uma empresa só para empatar, certo? Um negócio tem que valer a pena. E é aí que entra a nossa segunda visão, a econômica. Ela responde àquela outra pergunta: todo esse esforço está valendo a pena? Está dando o retorno que a gente espera? É aqui que a gente conhece o ponto de equilíbrio econômico, o PEE. A grande sacada dele é que ele inclui o tal do custo de oportunidade. Pensa comigo, o dinheiro que foi investido na empresa poderia estar rendendo em outro lugar, tipo numa aplicação financeira, certo? Esse rendimento que se deixa de ganhar é o custo de oportunidade. E o PEE, muito espertamente, trata isso como mais uma despesa que precisa ser coberta. Na prática, o que essa visão faz é transformar o lucro mínimo que se espera ter em mais um custo fixo. Então, o objetivo não é mais só chegar no 0-0. A meta agora é atingir aquele lucro que faz o investimento todo fazer sentido. Só que tem um detalhe: uma empresa pode ser super lucrativa no papel e, mesmo assim, quebrar. Como assim? Simples: falta de dinheiro no caixa. E isso nos leva direto para a terceira e última visão, a financeira. Aqui, o que manda é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Estamos falando do ponto de equilíbrio financeiro, o PEF. Esse aqui, ó, ele não está nem aí para o lucro contábil. A única pergunta que ele quer responder é: a gente está gerando caixa suficiente para pagar todas as contas do mês? Sim ou não? E aqui tem uma virada de chave importante. Essa visão simplesmente ignora despesas que não são saídas de dinheiro de verdade, como a depreciação de uma máquina, por exemplo. Por outro lado, ela coloca na conta saídas de grana que a contabilidade às vezes não trata como custo, tipo a parcela de um empréstimo. É, de fato, o retrato fiel do que acontece no caixa. Olha, cada uma dessas visões, sozinhas, conta só um pedaço da história, né? O legal mesmo é juntar todas elas. Vamos ver como, juntas, elas formam um diagnóstico completo da saúde de um negócio. Olhando para essa comparação, fica claro, né? É totalmente possível uma empresa atingir o ponto de equilíbrio contábil, ou seja, não dar prejuízo no papel, mas ao mesmo tempo estar falhando no econômico, porque o negócio não está valendo a pena, e pior, falhando no financeiro, quando falta dinheiro para pagar as contas.
Uma gestão que sabe o que faz fica de olho nos três. Isso garante não só o lucro, mas a viabilidade e, no fim das contas, a sobrevivência da empresa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, para a gente pensar um pouco. Entre não ter prejuízo, ter um bom retorno sobre o investimento e ter dinheiro em caixa para pagar as contas, qual desses 3 pontos de equilíbrio é o mais crucial para a sobrevivência de uma empresa a longo prazo? A resposta não é tão óbvia. E é exatamente entender essa dinâmica que separa uma boa gestão de uma gestão excelente.